Boa noite a todos. Acabou agora aí Palmeiras e Corinthians, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar hoje aí um pouco do jogo, né? Do que foi hoje. Que jogo pavoroso, né? Mais um do Corinthians, não joga bem. Claro, é certo que tem muitos desfalques aí, jogadores importantes que estão fora, né? Por conta de lesão. É, então o time ele vinha bem desfalcado, com diversos jogadores reservas. Então o Corinthians jogou hoje na Arena Barueri, sem a sua torcida, mando do Palmeiras, onde o Palmeiras ali, né, foi muito superior ao Corinthians, que teve um jogo medonho aí pro torcedor assistir nessa noite de hoje, né? E é aquela derrota que já acaba com o sábado, com o domingo, com o começo de semana do corintiano, porque agora a gente vai aguentar aí zoeira, né? Que faz parte do futebol, isso tudo aí. Mas o que não faz parte é um jogo onde um derby, um clássico desse tamanho, onde só um time joga, né? O Corinthians muito apático dentro de campo, errando ali muitas jogadas, coisas simples, tabelas, passes, finalização. Por exemplo, o Corinthians quase não teve no jogo. Foi um domínio total do Palmeiras que jogando aí com o seu mando e muito por conta dos resultados anteriores aí iria descontar, né, a final do Paulista, o Brasileiro, a fase de grupos ainda do Paulista, onde teve um empate ali entre as duas equipes. Então o Palmeiras viria aí, obviamente, bem mordido, né, bem com muita vontade de vencer esse jogo, muito pelo que foram esses últimos jogos. O Corinthians foi campeão, levantou um troféu onde tirou o tetra, teve provocação, teve festa da torcida, teve N coisas, né? Que já foi. E agora o campeonato é outro, a realidade é outra. O Corinthians parece que ainda tá lá no Campeonato Paulista, né? Parece que ainda tá lá, ainda vivendo do título. Mas não, tem que acordar, porque o Palmeiras é um adversário muito qualificado. Tem um ataque muito rápido, investiu pesado nessa temporada aí, mais de 400 milhões de reais aí em contratações, e o Corinthians perdeu diversos jogadores aí, mantendo seu elenco do ano passado. Vamos lá, em relação ao que foi o jogo. O jogo começou e o Palmeiras ali foi superior desde o início do jogo, né? Buscando ali pressionar as linhas do Corinthians, a linha defensiva. O Palmeiras foi muito bem nisso, soube pressionar o Corinthians, que não fez nada, não jogou absolutamente nada, tinha dificuldade até na defesa. Inclusive aí a defesa é um dos pontos que eu vou mais falar aqui do Corinthians, né? Que nesse jogo de hoje deixou muito a desejar. Parece aquela marcação Bluetooth, marcação por indução. Não, por indução não pode ser, né? Porque a indução você tem que encostar. E o Corinthians não fez isso, né? O Corinthians simplesmente olhou o Palmeiras jogar ali, não marcou firme no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito disputado ali, onde tivemos 10 cartões amarelos. Isso é muita coisa aí para um primeiro tempo. Um árbitro aí com pouca conversa com ele. O lance era para falta, era falta, e por ser derby eu vou dar amarelo. É amarelo, meu amigo, para você. Inclusive, o jogador do Corinthians, na primeira falta que ele fez, ele tomou um amarelo. Se eu não me engano, foi o André Ramalho. Na primeira falta, mas sem conversa, amarelo. E assim foi durante todo o jogo. O juiz, algumas outras faltas ali mais leves, ele deixou seguir, apitou somente a falta, mandou seguir alguns lances, mas no mais ele foi bem rigoroso aí em relação às faltas. O Corinthians ali foi pressionado, né? E aí em 5 minutos o Palmeiras decidiu o jogo no primeiro tempo. Um gol aos 13 e um gol aos 18. 13 para 14 e 18 para 19 ali. Mas, resumindo, foi em 5 minutos ali o Palmeiras matou o jogo, bem dizer, porque o Corinthians nada fazia, só olhava. E bem curioso que no primeiro gol, a defesa totalmente mal posicionada, olhando ali, o jogador do Palmeiras recebe uma bola, o Piquerez, o lateral, recebe uma bola, bate ela forte ali, e no canto ali direito do Matheus Donelli, e ele toma o gol, né? É um goleiro, assim, eu não sou de ficar criticando o jogador, mas eu acho que o Donelli ali, ele falta algo para ele, né? No decorrer do jogo ele fez defesas importantes, de jogadores importantes,
a queima-roupa. E aí, nesses chutes aí de fora da área, ele tem essa falha aí, né? Essa deficiência, por assim dizer. Ele toma muito gol de fora da área. É só bater de longe que ele vai aceitar. Isso aí é fato. Vários jogos aí que eu acompanho dele, desde quando ele substituía o Cássio, ou substituiu o Hugo recentemente, ele tinha esse problema aí, tomava vários gols de fora da área. E lances mais aproximados ali, ele sai bem, consegue fazer defesas. Mas enfim, muito mal o goleiro hoje. A linha defensiva muito mal. Kaká mal no jogo, Ramalho mal no jogo, Mateuzinho mal no jogo. Bidu, horrível, né? Não tem nem o que falar do Bidu, porque ele vai sair jogando, se atrapalha, perde a bola, dá o contra-ataque pro adversário. Não consegue dar um cruzamento, não consegue acertar um passe. Muito mal no jogo. Tanto que após um erro dele, grotesco, horrível, nossa, que horror, é horroroso. Nem lateral de várzea faz isso que ele fez. Foi sair jogando lá, perdeu a bola, quase que o Corinthians leva um gol. E de imediato já o Emiliano Dias, né, o Ramon Dias estava suspenso, tomou o cartão contra o Vasco e foi expulso, né, da partida de hoje. Então o Emiliano já mandou o Hugo, que também não é um primor de lateral, todo corintiano aí sabe, mas pelo menos defensivamente ele é bem melhor, não é de ficar inventando muita coisa. Já mandou ele aquecer e ele viria aí para o segundo tempo. O meio de campo do Corinthians ali, o Emiliano mandou um time aí numa 4-4-2, né? Com o Raniel e Martins ali de contenção, o Bidon meio que armando o jogo. E foi Martins, Raniel, teve o Bidon e o Carrijo, né? Foram o meio de campo ali do Corinthians. O Corinthians ficou com um meio de campo ali pouco eficiente no primeiro tempo, pouco criou, quase nada. Se eu não me engano, não teve nenhuma finalização no gol no primeiro tempo, ou uma só. O Yuri Alberto ali numa chance onde o Corinthians conseguiu ali melhorar um pouquinho ali no final do primeiro tempo. O Yuri recebeu uma bola ali do Memphis, que fez uma bela jogada, deu o passe para o Yuri Alberto, que ele deixou ela correr para tentar bater de primeira e ele acabou perdendo o tempo da bola. A bola, ele nem chutou, nem relou a bola, ela simplesmente bateu no zagueiro do Palmeiras e foi para escanteio. Mas foi a chance mais clara, onde podia ter um pouco mais de atenção nesse lance para dominar e bater para o gol, possivelmente aí levar perigo, pelo menos. Não digo que seria gol, mas levar um perigo para o Palmeiras, que se sentia muito confortável no jogo e dominava o jogo. Daí o Corinthians levou esse primeiro gol de fora da área, num lance muito parecido. O jogador também bate de fora da área, o Donelli está olhando para um lado, a bola vai para o outro. Na hora do lance ali, ele está procurando ela aqui e ela vem do outro lado dele. E aí mata o goleiro, né, que nada conseguiu fazer, tomou um gol aí de fora da área, mais um no mesmo jogo. Então é um goleiro que ele precisa melhorar isso, precisa treinar mais esse tipo de ação do jogo aí, de receber uma bola de fora da área, onde ele precisa ter mais envergadura, explosão, posicionamento um pouco melhor. E aí o primeiro tempo acabou, o Corinthians sendo superado aí pelo placar de 2-0, o Palmeiras que vinha jogando bem, pressionando alto, e o Corinthians mal, não conseguia conectar passes, jogadas, lançamentos na frente, foi dominado. No segundo tempo veio, o Emiliano Dias fez aquelas trocas, né, colocou ali o Hugo no lugar do Bidu, que não fazia um bom jogo, e colocou também o Romero, e tirou um volante. E aí o Corinthians possivelmente jogaria ali com um pouco mais, ele tirou o Raniel. E aí o Corinthians tinha mais, ele botou o time mais pra frente. E o time começou ali, foi bem no segundo tempo, mas logo ali, antes de um minuto, 20 e poucos segundos de jogo, 30 e poucos, o Palmeiras enfiou uma bola na trave. Lembrando que no primeiro tempo o Palmeiras tinha colocado uma bola na trave também. Mas aí já, logo antes de um minuto, o Corinthians toma aí uma bola na trave e já se mostrava ter voltado mais perdido que cego em tiroteio, né? Porque o primeiro tempo nada fez, estava perdido em campo, no segundo já mostrou estar igual, independente de substituição. E aí o Palmeiras foi jogando, já tinha o resultado em mãos, foi ali administrando. O Palmeiras deu mais bola para o Corinthians teve mais posse de bola, mas é aquilo que já vem dos outros jogos, né? Aquela posse de bola ineficiente, onde rola muita bola lateral, troca muitos passes transversais e chuveirinho na área e não consegue fazer nada, bola na defesa e volta e fica aquela coisa ali medonha, né? E foi um jogo muito abaixo mesmo. O segundo tempo
o Corinthians teve essa posse, mas uma posse enganosa, porque nada criou. O Palmeiras, mesmo sem essa posse toda, fez o terceiro gol ali com o agente 007, ele que entrou aí, né, deu as caras aí no segundo tempo, fez um gol de cabeça, mas uma falha aí do Donelli da defesa, hein, que a bola veio por baixo, passou entre as pernas dele ali, ou por baixo dele. Foi um lance, eu vi bem, o lance eu acabei analisando, eu tenho a impressão que foi no meio das pernas dele e entrou pro gol. Fez o gol, porém na jogada teve aí um impedimento marcado. O Gomes e o Mikael, os dois estavam impedidos, disputaram a bola aí, o que gerou um impedimento, que foi bom pro Corinthians, né, um gol anulado, que tomando um 3-0 já seria uma baita. Os dois já estavam uma vergonha, tomar o terceiro era para acabar com tudo, né? E aí o agente 007, para nossa alegria, graças a Deus, o gol dele foi anulado. Mas o Palmeiras era muito superior aí o Corinthians. O Estevão também depois teve uma oportunidade de fazer o gol, onde ele recebeu uma bola em profundidade. O André Ramalho ali correu, deu a vida ali, parecia, né, que ia chegar, mas não chegava. O menino é muito rápido, bom de bola, meteu uma bola ali na saída do Donelli de cavadinha. Para nossa sorte, ela saiu ali para tiro de meta, graças a Deus também não tomamos esse gol. Mas o Palmeiras era muito superior no jogo. E aí o Ramon Dias usou as suas últimas cartadas ali, botou o Héctor Hernandes, tirou o José Martins, que é volante, tentou ali fazer o que deu na mente dele, né? Vou colocar o time pra frente, buscar o resultado, e tentou fazer alguma coisa ali, pelo menos. No jogo, todo mundo ruim demais. O Yuri Alberto pouco tocou na bola, foi pouco acionado no jogo, teve ali uma chance ali que ele poderia ter levado um pouco mais de perigo, mas foi só isso também, nada pôde fazer. A torcida, na torcida do nosso rival aí, né? Os caras estavam bravos, mordidos. Eu entendo isso daí, faz parte do futebol, né? Faz parte do clássico derby, um jogo tão grande. Jogaram cabeça de galinha no campo umas 2 vezes lá. Faltou criatividade aí, meu rival, faltou criatividade. Estão copiando a gente aí nas provocações, hein? Mas, enfim, isso faz parte do futebol. O futebol raiz ainda respira, né? Porque hoje em dia o futebol é muito chato, cheio de regras, limitações aí, que impede que a torcida ali faça uma provocação, uma comemoração, onde a CBF se preocupa mais com esse tipo de coisa do que propriamente a arbitragem, que é horrível no Brasil, né? E isso daí é lamentável. Um dos campeonatos mais importantes do mundo, sendo o 5º aí, se eu não me engano, do mundo inteiro mais importante. Tá preocupado com o jogador que sobe na bola, que, né, sinalizador, que é uma coisa da festa da torcida, esse tipo de comemoração, mas o futebol mesmo, a arbitragem ali, onde mais precisa, pouco ela dá atenção. Mas o futebol raiz é isso, a torcida gritou olé, jogou cabeça de galinha no campo, dentro de campo. Isso tudo faz parte, é a torcida dos caras, o momento dos caras. Eles estavam mordidos porque perderam o título paulista pra gente. Vinham de resultados negativos aí contra o Corinthians vinha sendo ali um pesadelo para eles, né, nos jogos, ou empatava ou perdia. E então essa vitória aí para eles, com certeza eles iam provocar e tudo mais, e faz parte do jogo, era o momento deles, faz parte. Eu como torcedor, lógico que todo torcedor fica puto com isso aí, mas faz parte isso daí, porque quando o jogo foi lá na arena ano passado, teve cabeça de porco jogada dentro de campo, isso daí é coisa de torcida, tá? Não há, isso aí é provocação, é igual antigamente, se você assistir futebol, era assim. E fazia parte, a gente dava risada, pô, e aquele negócio lá e tal, mas hoje em dia tudo vem sendo restrito aí, né? Mas enfim, não incitando a violência aí de nenhum clube, de nenhum torcedor um com o outro, mas isso daí faz parte do jogo, do clássico, do futebol, aquela provocação. E era o momento, tudo bem, já passou. E aí o Corinthians, né, voltando aí a falar do jogo, no final teve ali uma chance ali numa bola que o Palmeiras, a defesa recuou mais para o meio de campo, mais para trás ali. O Hugo vinha de trás em velocidade e deu um chute forte na direção do gol, o Everton espalmou ela para o lado. E foi só isso aí que o Corinthians levou de perigo no segundo tempo. Não fez mais nada. Bidon, a gente sabe que é um menino novo, bom de bola, mas volante ali, não tem características de meia armador. Carrijo jogou muito bem, mas o físico dele já pesou ali no segundo tempo, onde ele já vinha abaixo.
Pra mim, todos os jogadores foram mal hoje, tá? Todos eles jogaram muito mal, muito abaixo, não entenderam o clássico, estão lá no Paulista ainda. Faltou essa mentalidade de jogar com vontade. Tudo bem, o time é reserva, não vou ficar também, né? Mas time reserva, eu acho que os jogadores tinham que mostrar mais, porque eles já são reservas, então eles tinham que mostrar o porquê que eles querem a titularidade, brigar com os titulares da posição. E não mostraram isso, jogaram um jogo totalmente apático, feio. Olha, jogo para esquecer. É, e foi isso. Para mim, um jogador ali que se destacou nesse jogo de hoje foi o Memphis, dando dribles ali, tentando fazer jogadas. É o jogador ali mais criativo, né? Um jogador muito fora da curva, com uma visão de jogo totalmente diferente. Há quem vá criticar ele aí, achar que ganha 3 milhões por mês e jogou só isso de bola. Mas, ao meu ver, hoje ninguém foi bem no time e ele foi um jogador ali que tentou alguma coisa, tentou uma tabela, tentou um passe em profundidade, deu um passe bonito ali de calcanhar, mas o Corinthians não soube aproveitar, tentou algumas jogadas, deu um passe para o Yuri Alberto no primeiro tempo ainda, que também se embananou lá no lance, fez uma coisa, né? Vamos esquecer isso aí. E é isso, o Corinthians sai do jogo de hoje derrotado, não pontua. Os dois próximos jogos do Corinthians são dentro da arena, onde o Corinthians é muito forte, e a gente espera aí que essa vitória venha para dar uma moral aí pro time. A gente espera aí também que os jogadores importantes, titulares do time se recuperem, porque faz muita falta ter um meia armador, né? E a gente não tem nenhum no momento. O time está inteiramente desfalcado. A gente espera que o Hugo volte logo aí, porque o nosso goleiro aí, o Donelli, a gente sabe que não dá para esperar muito dele, tá? Ele é bom goleiro, mas ainda faltam ali algumas características para ele, falta um pouco mais de maturidade, experiência. E é isso. Foco no próximo jogo aí. Claro que, pô, derrota horrível, amarga, né? Mas faz parte do futebol. Hoje o Palmeiras foi superior, tem que saber reconhecer isso. Jogaram bola, vieram para vencer e venceram. E o Corinthians tem que acordar. No clássico desse tamanho, e nem um clássico e nem um jogo pode entrar com essa desatenção total aí, parecendo que comeram uma feijoada aí no dia de hoje, jogaram totalmente sonolentos e pesados. Foi um péssimo jogo para se esquecer e é isso. O jogo foi isso. Até a próxima análise de jogo aí, onde a gente vai falar mais do Corinthians. Bom fim de semana a todos, fiquem com Deus. Tchau!